Qual é o papel da igreja? Eu gostaria que você ficasse até o fim desse vídeo para que a gente possa entender junto, através da palavra de Deus, o papel da igreja na terra e por que a gente já não tem mais feito esse papel que é o qual Deus designou para a gente. Eu peço perdão pelo formato do vídeo, vai um vídeo sem edição, é porque eu estou muito corrido no tempo e quase não estou conseguindo postar, né? Então eu gostaria de trazer um vídeo mais organizado, mas eu não tive a oportunidade e tempo ainda, por isso estou gravando dessa forma. E eu queria falar nesse vídeo sobre o papel da igreja. Qual é o papel da igreja na Terra? E para poder a gente colocar uma base nesse vídeo, eu gostaria de citar o texto de João, capítulo 8. O texto de João, capítulo 8, a gente vai ver uma mulher pega em adultério sendo levada até Jesus para ser julgada e apedrejada. E quando você vai ler o texto, você vai ver que aquela mulher ela é pega e ela é exposta em praça pública, ela é colocada à frente de todos os homens para que ela pudesse ser julgada ali e até apedrejada. Ela foi exposta de forma pública àquele seu pecado, àquela sua falha. E a palavra vai dizer que eles tentavam contra Jesus para que Jesus desse uma resposta e Jesus apenas escrevia no chão. E quando Jesus viu que eles insistiam em que Jesus desse uma resposta, a palavra de Deus vai dizer que Jesus se levanta, olha para eles e diz: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. E quando você lê, você vai ver que todos eles que estavam ali, desde o mais novo até o mais velho, foram se retirando até ficar somente Jesus e a mulher. E então Jesus pergunta para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Cadê eles? E ela responde: Senhor, não tem mais nenhum. E aí Jesus vai dizer: eu também não lhe condeno, vai, não peques mais. E esse texto, ele nos traz uma base e o entendimento sobre o papel da igreja na terra. O papel da igreja é proteger as pessoas. Jesus ali no ato, com apenas uma frase, ele protegeu e livrou aquela mulher da morte. Ele mostrou como o amor dele era infinito a partir daquela frase: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E muitas das vezes a igreja ela deixou de fazer o seu papel, ela deixou de proteger as pessoas. Hoje, se a pessoa peca na igreja, a gente faz ao contrário, em vez de proteger, a gente faz excluir. Em vez de acolher, a gente faz empurrar para fora a pessoa. A igreja já não tem mais protegido as pessoas, aqueles que são pecadores, aqueles ao qual Jesus veio. Jesus veio para os pecadores e não para os sãos. E a gente tem deixado de fazer o nosso papel. Nós não estamos mais protegendo as pessoas, nós estamos excluindo, estamos chutando para fora as pessoas. E enquanto isso, as outras religiões, eu falava sobre isso numa pregação, por que outras religiões têm crescido tanto? Por que as igrejas neopentecostais têm crescido tanto? Porque lá são ambientes em que as pessoas que estão feridas, que estão humilhadas, que estão expostas, que pecaram, são bem acolhidas. Essa é a diferença. Nós não temos mais acolhido e protegido as pessoas. Então, quando a pessoa vai para Umbanda, vai para o espiritismo, vai para uma igreja neopentecostal, o que ela se sente? Ela se sente acolhida e protegida, porque ali ninguém vai julgar o pecado dela. Ninguém vai excluir ela por causa do pecado, por causa do erro. Ah, Murilo, mas então quer dizer que a gente tem que ser conivente com o pecado? Não. E aí eu também quero trazer o final do texto para que eu embase melhor essa tese. No final, Jesus disse: vá e não peques mais. É claro que a igreja tem que proteger, tem que acolher, mas a mudança também tem que vir da pessoa. Jesus disse: vai e não peques mais. Ou seja, Jesus está dizendo: arrependa-se. E arrepender é esquecer e parar de fazer aquilo que a gente está fazendo de errado. Quando a gente fala que se arrependeu, mas continua fazendo errado, significa que a gente não se arrependeu, significa que a gente apenas estava com a consciência pesada. É claro que vai ter muita gente que vai falar assim: nossa, é verdade, a igreja me excluiu, a igreja não me quis, a igreja me abandonou. Mas quando você vai ver a vida da pessoa, ela não parou com o pecado, ela continuou no pecado. Então existe a parte da igreja que é uma grande parte, que é de proteger, acolher,
de não deixar com que essas pessoas sejam lançadas fora, mas também há a parte também da pessoa, de mim, que precisa parar de pecar, precisa parar de errar. A palavra de Deus vai dizer: vá e não peques mais. Jesus disse: eu também não te condeno. Então o nosso dever como igreja é apoiar, é proteger, é cercar as pessoas que estão em pecado, as pessoas que estão pecando, que estão fracas na fé, e deixar a elas um lugar reservado no nosso meio, não excluir. E o papel de quem está sendo o pecador, que está no papel de pecador, todos nós somos pecadores, mas aquele que está no papel de fraqueza, ele deve entender e compreender que ele deve se arrepender dos seus pecados e não cometê-los mais. Amém? Eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, desse o like, compartilhe esse vídeo no grupo da sua igreja. E essa mensagem que eu gostaria de trazer, esse é o papel da igreja. O papel da igreja é proteger, abraçar e cuidar. Independente do pecado, independente do que ela fez, do que a pessoa fez, nós devemos acolher e guardar. E o papel da pessoa que está pecando, que está errando, que está fraca na fé, é se arrepender e não pecar mais. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Desculpa aqui o vídeo improvisado, sem edição. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Amém.